Então, bom dia, prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite do colégio, uma honra estar aqui. Eu sou a Mariana Castro, eu sou jornalista, eu sou editora executiva da Fast Company Brasil, veículo pelo qual eu fui pelo SXSW, eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre esse festival de inovação. Sou filha do professor Luiz Roberto, esse pai coruja, da dona Rose, e eu sou mãe do Benjamin, que é um menino incrível de 6 anos de idade. Primeiro, eu queria falar para vocês que eu fico muito contente de poder falar sobre o conteúdo do livro. Empreendedorismo criativo é o tema da nossa conversa aqui, do nosso papo aqui. Porque quando eu estava fazendo a pesquisa que resultou no livro, eu percebi que estava acontecendo um movimento interessante de pessoas que estavam conseguindo criar para si um tipo diferente de trabalho e, com isso, modelos diferentes de empresas e formas diferentes de fazer negócio. E acho que uma das coisas mais bacanas de poder contar essas histórias é fazer com que essas histórias cheguem a mais gente e que, de alguma forma, possam tocar as pessoas e que algumas pessoas possam ficar interessadas em aderir, por exemplo, a essas novas formas de fazer negócio, de trabalhar, de ter uma empresa, né? E quando eu estava fazendo o livro nasceu do seguinte contexto. Eu trabalhava há muito tempo já na mesma empresa, como jornalista, como editora executiva do que a gente chama de hard news, e eu estava com muita vontade de mudar, eu estava com muita vontade de fazer algo diferente. Só que eu não sabia exatamente o que eu gostaria de fazer depois. Eu sabia que eu queria continuar trabalhando com jornalismo, mas eu não sabia o que seria, qual seria o próximo passo. Até que eu me dei conta que se eu não tivesse as janelas abertas, eu não conseguiria enxergar o que havia de novo, porque eu estava há 12 anos fazendo o mesmo tipo de trabalho, na mesma empresa e tal. E foi um baita privilégio, mas numa das mudanças de empresa, de troca de presidente, de compra, né, da empresa por uma outra empresa, eu consegui negociar a minha saída e eu tive uma reserva financeira para fazer esse movimento. De novo, é um baita privilégio poder fazer isso, né? Mas eu trabalhava há 12 anos lá como CLT, então eu consegui fazer esse movimento também por conta disso. E aí eu comecei uma pesquisa informal, lógico, eu estava pesquisando sobre qual o meu próximo trabalho, e eu comecei a fazer uma pesquisa informal sobre pessoas que, ao meu ver, estavam conseguindo encontrar para si um tipo de trabalho perto do ideal. O que significa um trabalho perto do ideal? O que é um trabalho perto do ideal para vocês? Quem me dá um palpite aqui? Para você, o que seria um trabalho ideal? Com aquilo que você gosta de trabalhar. O que mais? Uma base salarial alta. É uma coisa que você gosta de trabalhar e que pague bem. O que mais? Quem quer me dar um palpite aí? O que mais pode ter num trabalho que é ideal? Trabalho assim, uau, dos sonhos. Trabalho o quê? Que não vai deixar de existir. Alguém falou aí um trabalho com propósito? Você. Legal, muito legal. Isso aí. Tinha tudo isso. Propósito, sentido, significado. Tinha viabilizar financeiramente a vida, trabalhar com o que gosta. E eu acabei me deparando com um núcleo de empreendedores brasileiros, que, embora já estivessem exportando inovação, ou seja, trabalhando com grandes empresas, essas figuras e as suas empresas continuavam abaixo do radar de quem, por exemplo, costuma cobrir esse setor de empreendedorismo e tal. E aquilo me chamou a atenção, achei muito curioso. Mas aqui eu vou contar um pouco do que eu aprendi estando em contato com essas pessoas e com seus negócios. E fui entender por que eles passavam abaixo do radar de quem fala sobre inovação, empreendedorismo e tal. Primeira coisa é que, diferentemente do que a gente costuma ler, né, em entrevistas de CEOs, de donos de empresa e tal, em que o objetivo de uma empresa está muito conectado a faturamento, né? Então, a ampliar o faturamento ou então a ser o líder daquele segmento, daquela indústria, a resposta que eu tinha dessas pessoas era uma resposta muito mais conectada a deixar um legado. Então, por que você criou essa empresa? Ah, porque eu quero inventar o futuro do mercado criativo. Nossa, é bastante ambicioso, né? Mas tem a ver com deixar um legado.
Quem me falou isso aqui foi a Bárbara Soalheiro, que fez a mesa. Quem que aqui ficou com o capítulo da mesa? Legal. A mesa hoje é uma empresa global. A Bárbara mudou com a família inteira para Nova York. E a Bárbara reinventou uma metodologia de trabalho. É um workshop? Não é um workshop, né? Ela reinventou a forma que a gente trabalha. E como a gente chega à solução de um problema em 5 dias com uma equipe brilhante e multidisciplinar. Nossa, é um negócio diferente. Tornar o mundo mais criativo e gerar impacto positivo na sociedade. Olha, eu quero com essa empresa fazer com que a humanidade evolua por meio do conhecimento. Essa foi a Débora da Inexplorato. Quem ficou com a Inexplorato aqui? Essa foi a Inexplorato. Então, eles inventaram uma empresa de curadoria de conhecimento. Era uma empresa de pesquisa? Não exatamente, mas fazia pesquisa também. Era uma empresa de consultoria? Não, mas fazia consultoria também. Nunca a empresa se encaixa exatamente em algo que já existe, né? Transformar o mundo por meio de estratégias de inovação. Tornar o mundo mais criativo e gerar impacto positivo na sociedade. Essa foi a Mandala. Quem ficou com a Mandala? A Mandala. A Mandala nasceu numa época em que falar sobre ter uma empresa para gerar valor compartilhado, ser sustentável, é um negócio muito estranho. Parecia uma coisa meio hippie, de 2 meninos jovens que estavam ali tentando mudar o esquema do mercado de trabalho. Mas depois da crise de 2008, foi uma crise econômica em que essa confiança nas empresas ficou totalmente abalada, esse discurso começou a fazer muito mais sentido. E aí eles começaram a encontrar trabalhos em grandes empresas como a GM, por exemplo, em que eles fizeram uma consultoria estratégica e disseram, olha, esse negócio de carro a combustão não tem futuro. E a GM, não só por causa desse estudo, claro, foi um movimento global, mas passou a ser General Mobility. Não pensar só em carro a combustão, mas em mobilidade. Enfim, sempre essa vontade, esse desejo de ter uma empresa ou um negócio estava muito conectado a um significado, a um propósito muito grande em relação assim, a deixar legado mesmo e tal, e não só a faturamento. Outra coisa que me chamou a atenção foi em relação a como a gente mede o sucesso. O que é sucesso, afinal de contas? O que é sucesso, né? Para você, para você, para você. O que é sucesso? Como a gente mede o sucesso? Claro, uma forma de medir sucesso é faturamento, é quanto dinheiro você faz, tal, mas tem outras formas de medir sucesso, né? Para essas empresas, medir sucesso tinha a ver com, por exemplo, trabalhar com gente admirável. Tinha a ver com a possibilidade de fazer o que gosta. Tinha a ver com fazer projetos que deixassem impacto positivo na sociedade. Tinha a ver com, por exemplo, poder exercer outras paixões que você tem, outras habilidades. Ou ainda ter uma relação saudável com colaboradores, com fornecedores, com clientes, num ambiente seguro de trabalho. A gente tem ouvido tanto falar sobre questões ligadas à saúde mental, a burnout e tal. Isso é muito importante, né? Não é fácil a gente conseguir inovar se o ambiente de trabalho não está saudável. Então, isso é uma coisa fundamental, um ambiente seguro de trabalho, em que você possa, de fato, pensar diferente. Então, a forma de medir sucesso era muito inusitada. Então, esses são alguns exemplos, vocês já estudaram de empreendedores criativos, Mandala, Flag, Catarse, enfim, eu não vou entrar tanto em detalhes, porque vocês, cada um aqui já estudou bastante um capítulo, mas, fundamentalmente, esses empreendedores criativos conseguem criar para si um tipo de negócio com significado e esperam impactar positivamente o mundo como resultado de seu trabalho. Só que como que a gente impacta o mundo? Começando pelo entorno. Começando cultivando relações saudáveis, fazendo bem para a comunidade que está perto de você. Então, sim, eu quero impactar o mundo, mas eu começo a fazer isso dentro de casa. E algo muito importante que tem a ver com compromisso com seus próprios valores. Ou seja, são as suas condutas, é aquilo que é ético, que é moral para você, que faz de você quem você é. Esse compromisso muito forte com os próprios valores. Ou seja, a gente está falando que existe um movimento que começa de dentro para fora. Você passa a ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, um movimento de dentro para fora. Legal. Agora, será que é fácil chegar nisso?
Será que é fácil chegar nesse lugar em que a gente consiga ser bem pago por algo que a gente acredita, por um trabalho que a gente gosta, que a gente sabe fazer? E, naturalmente, eu escrevi o livro há quase 10 anos. No final desse ano vai fazer 10 anos. E eu nunca parei de estudar novas economias, empreendedorismo criativo. Mas hoje, se eu fosse escrever o livro, essa mensagem que eu estava falando aqui de dentro para fora, de ser essa, né, mudança importante, ela continua muito pertinente. Mas tem outras empresas, tem outras formas de se estruturar, tem novas práticas, tem vários outros personagens que caberiam nesse livro, mas essa mensagem fundamental ela ainda está muito importante. E como a gente está aqui pensando, né, como que a gente faz para atingir esse lugar? Como a gente faz para conseguir ter um trabalho carregado de sentido, significado, de propósito? E aí eu vou entrar numa outra parte aqui dessa conversa com vocês, que tem a ver exatamente com o festival, que meu pai citou aqui. Quando eu estava conversando com a Nilcimar, a gente estava tentando armar a data de eu vir aqui conversar com vocês, e a gente marcou esse dia. Eu falei, que bom, porque eu vou ter voltado há pouco tempo de Austin. Austin é a capital do Texas, e é onde acontece esse festival de inovação. Quem conhece, quem já ouviu falar do South by Southwest? Legal. Tudo bem. Óbvio que tem um monte de coisa agora que vocês podem pesquisar, para quem se interessar. Mas algumas curiosidades do SXSW, como esse festival é conhecido. E aqui, gente, eu queria fazer uma consideração que é o seguinte, eu acho que vocês estão entrando nesse mercado de trabalho daqui a pouco, né, que estão pensando o que vocês vão fazer, quais são as afinidades de vocês, o que vocês gostariam, né, onde vocês gostariam de estar inseridos profissionalmente daqui a pouco. Acho que tem uma coisa que serve para a vida, que é a gente sempre manter muito abastecido o nosso repertório cultural. A gente sempre está buscando referências, conectadas, claro, com coisas que a gente gosta, mas está pesquisando, seguindo pessoas que a gente acha que são pessoas admiráveis em suas áreas profissionais. Então, esse aqui também é um jeito da gente atualizar, manter atualizado o nosso repertório cultural, ir atrás de festivais. E isso também está disponível, muitos desses conteúdos estão disponíveis na internet. O SXSW, ele nasceu em 1987 como um festival de música. Austin é conhecida como a capital internacional da música ao vivo. Quando esse festival nasceu, ele nasceu como um festival de música contra a cultura, subversivo. E foi ganhando muitos outros conteúdos ao longo dessa história. Pensa que essa foi a 38ª edição do festival. São cerca de 450 palestras em 8 dias de evento. Então, esse ano aconteceu de 8 a 16 de março, 450 palestras, 250 shows, 150 filmes, e ainda tem algumas feiras que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. É muito conteúdo. Tem, inclusive, uma brincadeira que se faz, que é, no SXSW, você está sempre com a sensação que você está perdendo muita coisa, porque realmente acontece muita coisa ao mesmo tempo. São 300 mil pessoas de 100 países diferentes circulando por lá. E a delegação brasileira, dos últimos anos para cá, sempre bate recorde. Sempre a segunda delegação maior do que os americanos, que estão lá. O SXSW movimenta 380 milhões de dólares. E aqui eu quero fazer uma ressalva que é um negócio super exclusivo? Ainda é, porque é caro, né? É caro ir para lá. Passagem, hospedagem, credenciamento. Então, é um baita privilégio poder acessar algo assim. Mas, como eu estava comentando, tem muito conteúdo que fica disponível depois no site do SXSW. Eu acabei de fazer um reporte sobre a SXSW com as principais tendências do que se viu no SXSW. Claro que é muito conteúdo. Então, o reporte que eu fiz tem 60 páginas. Eu trouxe aqui algumas pinceladas para a gente pensar, para a gente refletir, tá? Mas, primeiro, IA generativa. Quem que usa IA generativa? Quem que já está usando? Quem que usa ChatGPT? Quem que usa essa tecnologia aqui? Você? Vocês aí. Para que você usa? Como que você usa? Dá um exemplo. Para um trabalho. Para fazer um texto, para fazer pesquisa, para quê? Para responder uma pergunta. Você. Para
corrigir informação, inclusive? Muito bem. Então, acho que a primeira coisa aqui é que a IA generativa já é uma tecnologia do presente, não é uma tecnologia do futuro. O ano passado, no SXSW, estava começando a se falar de IA generativa porque tinha acabado de lançar o ChatGPT. Então, tem uma diferença e uma maturidade muito maior sobre o uso dessa ferramenta. Depois, uma ode à ciência. Acho que quando a gente pensa em inovação, tecnologia, tudo isso tem que estar a serviço de transformar o mundo num lugar melhor, certo? E o que se falou muito é que a equação entre humanidades, tecnologia e ciência é o melhor caminho para a gente chegar num bom uso de todas essas tecnologias e desses recursos tecnológicos. Uma importância muito grande da construção coletiva e da cultura de comunidade. A gente vai precisar de um espírito mais coletivo para definir como a gente vai usar essa tecnologia para chegar num mundo mais próspero. Em meio à manipulação da verdade, né, quando a gente está falando de IA generativa, a gente está falando desse momento em que a IA pode transformar texto em vídeo, texto em voz, e que a gente não sabe direito a procedência dos conteúdos, né? Então, em meio a tudo isso, a gente está vivendo uma crise de confiança, natural. Em meio à manipulação da verdade, a gente vive uma crise muito grande de confiança. E, diante disso, a gente está buscando urgentemente conexões reais, verdadeiras, genuínas, que tem a ver com o que faz da gente seres humanos. Então, aqui só alguns destaques para a gente pensar, mas, como eu falei, a gente poderia ficar aqui um tempão falando só de insights de SXSW. Mas é um evento que, assim, tem muita gente de música, de filme, especialistas de inovação, tecnologia. Então, tem Selena Gomez, a Anne Hathaway, a Lisa Sun, que é uma das empresas de supercondutores e chips. Você vê os robôs humanoides, né, nos palcos do festival. O Bon Jovi apareceu lá, a atriz de Euforia. Ali em cima é uma pessoa da NASA que está conversando com uma poetisa que fez uma poesia que vai ser enviada para uma lua de Júpiter. Que olha que interessante, a NASA, sempre que faz missões exploratórias, seleciona, faz uma super curadoria de conteúdos que traduzam, de certa forma, o que nos faz humanos. Então, está indo uma missão interestelar para uma lua de Júpiter, agora em outubro, e essa poetisa escreveu um poema que vai para a lua de Júpiter, que chama Europa, falando sobre o que nos torna humanos. E ela estava falando sobre isso. Esse é um dos conteúdos. E aqui tem tem várias apresentações de músicas que acontecem numa catedral da cidade, do SXS em Austin. Também é algo bem diferente, bem inusitado. Gente, aqui é a Jane Fonda, essa atriz hollywoodiana que virou uma ativista, que é um fenômeno da natureza, que foi falar sobre mudanças climáticas e as urgências impostas pelas mudanças climáticas. Ela tem uma ONG, ela atua junto com a Greta agora, e aos 86 anos, essa mulher estava falando com uma indignação, com uma paixão, com uma urgência de que tem a vida inteira pela frente. Então, ela trouxe essa pauta, claro, ela é uma ativista dessa causa, mas foi uma palestra muito bacana, muito impactante. Além das palestras, dos filmes e das músicas, tem a parte das feiras também, que você fala, ouve sobre tecnologia e depois você experimenta as tecnologias. Então, tem uma feira em que vários expositores ficam mostrando novas tecnologias e tem uma feira de experiências imersivas. Quem aqui já usou óculos Rift? Ou óculos de realidade aumentada? Em que circunstâncias vocês usaram? Para jogar? Todo mundo usou para jogar? Para assistir filme? Não? Algum outro tipo de entretenimento? Tá, eu quero mostrar 2 videozinhos curtos para vocês. Um que é um rolê nessa feira de tecnologia, mas é bem rapidinho mesmo, cada um tem menos de 1 minuto, que foi o Paulo Aguiar que fez, que trabalha comigo lá na Fast Company, que a gente publicou nas redes sociais esses 2 vídeos, tá? Só para vocês sentirem um pouco o clima aqui das feiras. Hoje a gente vai dar uma volta aqui na Creative Expo no SXSW e eu vou te mostrar como é que eu virei um holograma. Essa é a principal feira do festival, reúne participantes do mundo todo. Eu acho que ela já foi bem maior e mais rápida, mas procurando bem tem umas coisas bem legais. Startups de virtual production, transporte, VR com transporte,
E claro, AI de todos os tipos e com aplicações para todas as indústrias. Mas lá no final da feira estava o stand mais movimentado, o HoloConnect. Eles criaram essa Holobox, que é tipo um holograma, que eu já vi algumas tentativas, mas é sempre meio... Mas a galera ali chegou em algo realmente legal. Além da qualidade de imagem incrível, as telas são touch e eles têm um sistema de broadcast embarcado para fazer live. Essa moça aí estava na Holanda, vendo e interagindo com todo mundo. É bem impressionante. Ou seja, você vai experimentando as tecnologias. Então, essa do holograma, você faz em você, e você se vê naquela caixa ali, no box e tal. Então, é bem bacana porque você não fica só na área mais abstrata, você experimenta depois uma série de tecnologias. E aqui é a XR Experience, que a maioria você usa os óculos de realidade aumentada, tá? No XSW acontece o XR Experience, uma feira de experiências de Extended Reality. Tem um guarda-chuva para realidade virtual, mista e aumentada. É impossível utilizar todas as experiências aqui, mas eu queria destacar duas que me chamaram bastante atenção. O Mi Imagine, que trouxe essas cadeiras imersivas aqui pra feira. A experiência é um passeio aéreo por um corpo, com uma sensação bem macro, quase como se a gente fosse uma mosquinha ali. A integração com a realidade virtual e a cadeira é bem legal e relaxante. Aí temos a Detent, que chama a atenção por apostar em uma forma de realidade expandida sem óculos. Aqui é tudo controlado por um iPad de realidade aumentada, com a possibilidade de assistir a história por qualquer ângulo. Eu curti e acho que esse tipo de solução pode funcionar bem em eventos. Enfim, esse não é com óculos, mas é com um iPad que você vai entrando numa barraca, numa cabana, e você tem com o iPad essa interação com uma realidade virtual. Bem bacana, bem legal também. Bom, e outra coisa que é muito interessante do festival é que você acessa pessoas que estão fazendo pesquisas super importantes, como a Dr. Joy, que é a pessoa responsável pelo documentário Code Bias. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é uma das vozes mais importantes sobre os perigos do reconhecimento facial para, principalmente, pessoas pretas. Existe uma série de problemas de vieses de reconhecimento facial para ela, que é uma mulher preta. Ela fez um experimento, uma pesquisa, que ela usou uma máscara branca, e com uma máscara branca, os aplicativos e as ferramentas digitais reconheciam melhor o rosto dela do que quando ela se colocava de frente para fazer reconhecimento facial. E ela é uma pessoa assim, que está transformando essa indústria por conta das denúncias que ela vem fazendo. Então, ela estava lá fazendo essa palestra. Tem arte, tem exposições, e tem uma outra coisa que faz dessa experiência, uma experiência muito rica, que a cidade toda abraça, né? Esses acontecimentos, todos os shows, os filmes, acontecem em vários lugares da cidade, e você está ali ocupando o espaço público, que faz toda a diferença. Por isso que faz esse festival tão especial.